Glória a Deus. Boa noite, pode se assentar, fique bem à vontade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui já conheciam o Dizascope? Levanta a mão. Quantos já me conheciam? Levanta a mão. Alguns, legal, glória a Deus. Então, eu sou o Thiago Marques, sou de Bragança Paulista, sou um dos pastores da família Dizascope, também ajudei na liderança do movimento Dizascope por muito tempo. E sou casado com a Thaís, tenho 2 filhos, o Gabriel, de 14 anos, a Sara, de 5 anos. E hoje estou aqui acompanhado pelo meu pai, que desapareceu, eu ia mostrar ele aqui. Ah, tá lá no fundo, ó meu pai lá no fundo, lá. Aquele senhor simpático ali, lindo. Aleluia. Estou aqui muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês, entendendo aí a temática e o propósito de Deus para a vida de vocês, desta casa, desta família, desta comunidade. Eu estou tendencioso aqui a mudar um pouquinho o jeito que eu ia fazer. Tenho uma palavra no meu coração, mas pela última música cantada aqui, eu acho que eu vou explicá-la de um jeito diferente, baseado na música. A gente vai ver só o que vai acontecer daqui a pouco. Mas antes eu queria falar com vocês uma coisa que é muito importante para nós, da família Dizascope, que é a literatura, que são os livros, né? Eu estava ali no momento de adoração refletindo, e eu vi muitos jovens aqui, né? Muita gente de criança até jovem adulto aí. E eu fiquei pensando assim, nossa, se eu pudesse falar alguma coisa, né, para o Tiago de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, já estou com 37, meus irmãos. Eu estou falando igual Davi já no Salmo, fui moço, hoje sou velho, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão, né, aleluia. E se eu pudesse dar um recado para esse Tiago de 20, 30 anos atrás, eu diria, ouça os mais velhos. Mas eu tenho uma teoria de que talvez eu só vou conseguir perceber isso quando eu ficar velho mesmo. Então talvez não tenha jeito. Mas se você estiver aqui me ouvindo hoje e quiser me ouvir um conselho de alguém mais velho, eu vou falar para você um conselho que mudou minha vida. Esse conselho, eu sei o dia, eu sou ruim de data, mas eu sei exatamente o dia que eu ouvi esse conselho. Dia 31 de dezembro de 2007. 31 de dezembro de 2007, eu estava num culto como esse, mas um culto da virada, né? Dia 31, a gente tinha um hábito lá na família Debaixo da Graça, a igreja que foi a nossa igreja mãe, né? Da onde veio a família Dizascope, pastor Josué Gonçalves pregando, e ele pregando, ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, olha, quem não lê porque não quer, é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Presta atenção, vou repetir. Quem não lê porque não quer, é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. E eu ali no auge dos meus 20 anos, acho que 21 já, 21, 2007. 21 anos, olhei para aquele senhor pregando, e ele não me viu, obviamente, muitas pessoas, né? Mas eu olhei para ele, e eu falei, esse cara me chamou de analfabeto. Né? Porque quem não lê porque não quer, é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Eu olhei para mim, eu me achava esperto, porque quando você é jovem, você se acha esperto. Não é verdade? Olha, você com cara de... Não é, entendeu? Mas você acha. Você acha que você é. Mas não é, mas você acha. E aí, a gente quando é jovem acha que é esperto. E o pastor no púlpito acabou de me chamar de analfabeto. Por quê? Porque apesar de achar que eu era esperto, eu não lia. E se eu não lia, eu era equivalente a um analfabeto. Aquela mensagem doeu, machucou o meu coração. Eu fui ferido por ela. Mas ela foi uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida. Porque no ano seguinte, em 2008, foi talvez, provavelmente, o ano que eu mais li na minha vida. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente não tinha uma curadoria como o Dizascope, por exemplo, para indicar livros bons. Então eu li muito livro ruim, muito livro nada a ver, muito livro que não acrescentou tanto, mas me ajudou a adquirir o hábito da leitura. Agora vocês têm pessoas sérias, como o Dizascope e outras muito boas, que eu poderia citar aqui, pessoas que a gente segue, que a gente acompanha, que indicam livros muito bons para vocês acessarem.
Livros que, independente da idade que você tem, você consegue ler, entender, aplicar na sua vida. E eu quero fazer uma recomendação de leitura para você, que é o livro que eu escrevi com o Douglas, Deus Te Fez de Propósito, um livro que vai te ensinar o porquê e para que Deus te criou, vai te ensinar a descobrir o seu propósito e como embasar ele biblicamente, uma linguagem bem fácil, bem acessível para todas as idades. E se você está aqui, que tem mais de 90 anos, se alguém tem aqui mais de 90 anos, se você não morreu, ainda dá para viver de propósito, ok? Se você não morreu, se você está vivo, se você levantou essa manhã, se você saiu da cama, é porque ainda há um propósito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, mas queria recomendar a leitura no final. Eu posso fazer uma dedicatória para você do livro que eu escrevi e é, assim, de boa mesmo. É o livro mais bonito que você já viu, não é? Fala a verdade. Olha que espetáculo. Meu Deus, brilha no escuro. Não, não brilha, mas quase. Não é maravilhoso? Nem que seja para enfeitar a sua estante para os seus amigos ver. Sensacional, não é? Então, Deus fez de propósito, depois... A gente vai falar um pouquinho sobre ele também aqui, mas depois você pode adquirir ali no final, ok? E tem também as Bíblias do Desescope, né? As mais maravilhosas Bíblias que a gente tem aí para oferecer, lindas. Essa aqui, por exemplo, só é minha, porque é a Bíblia de stickers, eu personalizei ela, e ninguém nunca vai conseguir fazer igual eu fiz, mas você pode fazer. Olha lá, o irmão tem já. Que isso! Que categoria, meu Deus! Glória a Deus. Vamos falar, gente, vamos falar um pouquinho sobre entrega, sobre Romanos 12, sobre oferecermos nossos corpos como sacrifícios a Deus. Do que nós estamos falando? Quero fazer isso com o olhar da minha parada, que é propósito, com o olhar do propósito eterno, compreendendo tudo isso que Deus está falando. E tá gravando? Tá gravando ou não? Tá ou não tá? Não? Tá? Ah, então eu posso falar menos besteira, né? Porque tá gravando, então, né? Não estou tão à vontade mais aqui agora. Então, agora eu estou contido aqui, aleluia. Gente, a minha parada, né, aquilo que eu mais falo quando as pessoas me convidam é sobre propósito. Eu quero trabalhar essa temática aqui com vocês. E eu fui líder de adolescentes durante muitos anos. Eu liderei durante 8 anos o Ministério de Adolescentes. Agora já tenho 7 anos como pastor de igreja. E os adolescentes são uma grande experiência para quem quer ser pastor de igreja. Tá? Então, se você quer um dia, almeja ser pastor, lidere os adolescentes, você vai ver o que é bom para tosse. Aleluia, glória a Deus, né? Mas quando você está com os adolescentes, você tem que ter uma interação rápida, dinâmica, senão eles se perdem, né? Você tem que ser tipo um TikTok no ar aqui, assim. Então, nem existia TikTok quando eu liderava, olha aqui, meu Deus. Nem Instagram não tinha, faz tempo, gente. Mas eu tenho que fazer perguntas e interagir, porque quando eu pergunto, o adolescente responde, ele está presente. Então, se eu fizer uma pergunta, você vai responder. Não são perguntas retóricas, ok? Ah, só um entendeu. Só uma alma viva entendeu o que eu estou falando. Se eu fizer pergunta, você vai responder, ok? Ok, glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre propósito, ok? Propósito eterno de Deus, o grande propósito de Deus, a grande razão pela qual nós estamos aqui. Quem pode gritar aí para mim bem alto qual é o propósito eterno de Deus? Salvação! Sim ou não? Bah, resposta errada. Mas é maravilhoso, porque aonde eu vou acontece isso, gente. Eu já estive pregando essa mensagem em vários lugares do Brasil e até em outras nações, e acontece a mesma coisa. Toda vez que eu pergunto qual é o propósito eterno de Deus, 70, 80, 90% das pessoas vão dizer salvação. Bah, resposta errada. Por quê? Porque nós estamos falando de propósito eterno de Deus. Então, vou fazer uma pergunta técnica para você. Quando Deus cria o homem sem pecados e coloca ele no jardim, o homem precisava de salvação, sim ou não? Não. Então significa que salvação não é o propósito eterno de Deus, porque eternamente o homem não precisava disso. Pensa comigo, se salvação fosse a solução, ou se salvação fosse o propósito eterno de Deus, se fosse nosso objetivo final, salvação é o objetivo final, certo? Era simples. Quando uma pessoa se converte, o que a gente faz com ela?
Agora vocês não vão responder também, não quer buzininha mais, né? Não quer pegadinha. O que faz? Batiza. Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que você vai fazer com ela, batizar, certo? Se salvação fosse o nosso objetivo final, era simples, meu irmão. Chega no batismo ali, ó, e segura mais. Aí ela vai fazendo bolinha. Blu, 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 blu. Parou de fazer bolinha, está salvo, aleluia. E já tem o pastor, já faz o velório, a gente já vai, já mais uma alma, aleluia, para o Senhor. Por que a gente não faz isso? Porque existe algo além da salvação. Porque a salvação é o início da sua vida com Deus. E existe algo muito poderoso a ser vivido. Salvação não é o fim. Salvação é o começo de uma vida de propósito com Deus. Dentro do propósito eterno de Deus. Então, quando você for perguntado de novo sobre qual é o propósito eterno de Deus, não é salvação. Ok? Então, qual é o propósito eterno de Deus? Se você olhar lá, durante toda a Bíblia, ele vai estar expresso. Durante toda a Bíblia vai ter sinais desse grande propósito de Deus. Mas, um versículo que a gente usa como tema é Romanos 8:28, que vai dizer que Deus deseja uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. E a salvação nessa história? A salvação é o meio pelo qual Deus nos devolve a este plano. Porque nós sabemos a história, nós sabemos que Gênesis 1 e 2, como eu falei lá, o Senhor criou o homem, colocou o homem no jardim ali e tal, tinha uma parada especial para acontecer. Gênesis 3, o que acontece? Aí dormiram, morreram, faleceram. Gênesis 3, o que acontece em Gênesis 3? Uma menina falou em mímica assim, ó. Eu compreendi, irmã, aleluia, eu vi, você falou certo, mas você está com medo da buzina. Eu entendi, no meu coração eu recebi, aleluia. Foi o pecado, gente, Gênesis 3 foi o pecado. E aí sim, houve a necessidade de se apresentar a salvação como meio pelo qual Deus nos devolve ao seu grande projeto, ao seu grande plano. Então, o propósito eterno de Deus é uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Agora, sabe o que eu acho mais interessante nesse versículo? Romanos 8:28. Que Romanos 8:28, ele vai falar assim, olha, uma família parecida com Jesus e tal, e parecida com o primogênito. Mas me deu um bug quando eu li. Sabe por que me deu um bug quando eu li? Porque quer ver um negócio? Ó, versículo mais conhecido, se não for o mais, está nos top 10 dos crentes. Quer ver, ó? Eu vou começar daqui e você vai terminar daí. Quer ver? Confia, vai. Tem um cutucando o outro assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Confia, ó. Porque Deus amou o mundo. Você viu que até o desviado do seu lado falou? Todo mundo sabe. A menininha aqui não aguentou de gostosura, ela falou inteiro primeiro que todo mundo. Não é? Todo mundo sabe. Mas por que dá um bug na nossa cabeça? Porque você fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas Romanos 8:28 fala que Jesus é o primogênito. Como assim? Por quê? Porque a salvação é o processo que transformou o unigênito de Deus no primogênito de muitos irmãos, eu e você. Quando Jesus vem nos oferecer a sua vida, vem se entregar, quando Ele morre e ressuscita, Ele nos compra de volta para Deus e nos devolve de volta ao plano original de Deus. Qual que é o plano de Deus? Uma família com filhos e filhas semelhantes ao primogênito, Jesus. Amém? Até aqui todo mundo pegou? Tranquilo? Estamos indo bem? Estamos bem? Tranquilo? Beleza. Então tá. Nós estamos falando aqui de entrega dentro do propósito eterno de Deus. Você já percebeu que houve uma entrega nesse momento, que foi a de Jesus.
Jesus já se ofereceu, Jesus já se entregou, Jesus transformou-se do unigênito de Deus no primogênito de muitos irmãos. Jesus já corrigiu o problema do homem criado no jardim, que foi o pecado. Gênesis 3,15 já faz a promessa ali de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a serpente, e nós recebemos a salvação, e isso é desenhado para nós através da história. Mas qual que é o grande lance? Qual que é a nossa participação nisso? Como nós podemos participar daquilo que Deus está fazendo? Nós podemos participar simplesmente porque Deus quis, ok? Se Deus quisesse fazer tudo sozinho, Ele faria. Mas Ele decidiu que a gente participasse. E desde o começo foi assim. Abre sua Bíblia em Gênesis 2. Vamos dar uma olhada num texto legal aqui. Gênesis 2 deve estar nas primeiras páginas aí da sua Bíblia. Até quem é novo convertido acha rapidinho. Tem que só vencer os índices, os prefácios, os mapas. Já pega aí Gênesis 1, Gênesis 2. Vai no verso 8. Gênesis 2, 8. Fala assim, ó. Amém? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e colocou ali o homem que formara. Verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo árvores de todos os tipos. E eu errei o versículo, aleluia. Glória a Deus. Aqui é o 15. Verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus, vamos voltar agora, faz de conta que eu acertei o versículo. Gênesis 2,15, vamos ler? Amém? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar, cuidar dele e o cultivá-lo, que na minha versão antiga era cultivar e guardar, mas eu vou ler na versão que eu estou aqui, que é a NVI. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gente, do que nós estamos falando aqui? Que o homem foi criado por Deus, ele foi feito ali do pó da terra, Deus fez o boneco de barro e soprou o fôlego de vida. Quando Deus faz o homem, quando Deus cria o homem, existia um objetivo. Tanto que Deus, quando vai fazer o homem, Ele fala assim, olha, Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? O que significa isso para mim e para você? Que nós somos parecidinhos com Deus. Se Deus é um Deus criador, nós somos criadorzinhos. Se Deus é amor, nós somos amorzinhos. Entende? Porque nós somos imagem e semelhança. Nós somos representantes dele aqui na terra. E quando Deus cria o homem parecido com ele, ele coloca o homem num lugar especial, no jardim, para cultivar e guardar. Qual que é essa função de cultivar e guardar? Essa função de cultivar e guardar é o que a gente vai chamar de sacerdócio. Todos nós somos criados para ser sacerdote. Você sabia que a palavra aqui de cultivar, a palavra cultivar, é a palavra que dá origem a culto? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Um culto, ok? Tem alguém plantando um jardim aqui? Não, mas a origem, a semelhança da palavra, o radical dela é o mesmo. Por quê? Porque tem o mesmo sentido. Para Deus, o cuidado do homem com o jardim e o trabalho sacerdotal é a mesma coisa. A palavra hebraica usada para isso é abade. Se você for ver lá em Levíticos, quando é levantado os sacerdotes, o trabalho deles mexendo nas coisas do templo, que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, o pessoal que está trabalhando ali na mesa, está abade, está trabalhando durante o culto. O pessoal que cantou aqui, ou eu que estou pregando aqui agora, estamos abade, trabalhando, servindo no culto. Porque o homem nasceu para isso.
O homem nasceu para ser um sacerdote. Agora, olha que interessante. Aqui hoje, eu quero falar um pouquinho sobre sacerdócio. Vamos ver aonde a gente vai conseguir chegar. Não sei quanto tempo eu tenho ainda aí, mas eu vou falando. E a hora que mandar parar, eu paro. Aleluia. Mas, o que você precisa sair daqui sabendo? Eu, Tiago, sou um sacerdote. E você que está aí sentado me assistindo, é um sacerdote igualzinho eu. Não tem diferença. Pelo fato de eu estar usando o microfone aqui em cima e você está sentado aí embaixo, para Deus, quando Deus nos cria, o objetivo da criação dele nos faz todos sacerdotes. Por que isso é importante para você? Porque muitas vezes no nosso imaginário, a gente tem a figura de um sacerdote como a figura de um líder eclesiástico, de um líder da igreja, de um pastor, de alguém assim. E de fato ele é um sacerdote. Ok. Mas, em essência, todos nós nascemos para ser sacerdotes. Por quê? Quando Deus cria Adão, Deus cria um sacerdote. E olha que interessante, a gente fala muito, né? Falando de propósito, a gente fala sobre chamado, sobre missão. A gente fala assim, eu tenho um chamado de Deus, aleluia. Sabe que foi a primeira vez que apareceu chamado na Bíblia? Abre aí em Gênesis 3:8. Por isso que eu falei 2:8 aquela hora, o 2 era o 15, o 3 que é o 8. Gênesis 3, todo mundo sabe, né? O homem pecou, tinha um encontro marcado com Deus. Na hora que Deus chegou, o que aconteceu? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Por que Deus chamou o homem? Porque ele estava escondido, estava fora da posição. Ou seja, quando Deus chama você, Ele te chama para te devolver a sua posição original. Qual é a sua posição original? Diante de Deus, não escondido de Deus. Pensando nisso, todos nós temos o mesmo chamado. Todos nós temos o mesmo sacerdócio. É claro que nossas missões são diferentes. A minha missão é compartilhar a palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui hoje. A missão do irmãozinho ali é o baterista lá estava arrebentando e tal, amém, glória a Deus, a missão dele. O que canta, o que toca, o que ajuda e fazer qualquer outra coisa. A sua missão pode ser um professor na escola, sua missão pode ser um empresário, ser um advogado. Mas todos nós, o advogado, o pastor, o baterista, todos nós temos o mesmo chamado. Nós somos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Amém? Todo mundo entendeu essa parte também? Beleza, então agora a gente pode construir. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de sacerdócio, acabei de falar para vocês, tem um imaginário que é só eu que sou. Que é só quem sobe no púlpito que é. Isso é verdade, sim ou não? Só você está esperto agora, hein, Chão? Que isso? Categoria? Não é verdade. Porque essa não é a vontade de Deus. Mas isso é o que mais acontece. Vocês têm compreensão da música que nós cantamos? Quando ele fala assim, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu não vou dizer para Moisés ir subir no meu lugar. Sabe do que ele está falando? Está falando de Êxodo 19. Em Êxodo 19, eu não vou abrir para ganhar tempo, mas você pode conferir depois. Êxodo 19, Deus vai fazer um convite para o povo de Israel. Deus vai revelar para Israel uma grande vontade dele. Ele chama o povo, através de Moisés, dá um recado para Moisés dar para o povo. E ele fala assim, olha, eu quero que vocês sejam para mim um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Sabe que os anciãos do povo responderam para Moisés?
tudo quanto o Senhor falou para nós faremos. Aleluia. Amém ou não amém? Amém nada. No capítulo 20, eles desistiram. Não durou um capítulo. Eu não sei se foi 1 hora, 2 horas, 1 mês. Eu não sei quanto foi. A Bíblia não fala. Mas durou um capítulo. Tudo quanto o Senhor falou para Moisés faremos. Sabe o que eles falam no capítulo seguinte? Capítulo de número 20. Suba tu, Moisés, falar com Deus. Porque se nós subirmos, nós morreremos. Conclusão correta. Decisão errada. Sabe o que acontecia, gente? Vocês lembram do texto? Alguém lembra desse texto? Se de cabeça, na moral, lembra do texto? Não, ninguém lembra, eu vou contar para vocês então. Sabe o que aconteceu? Eles estavam diante de uma montanha. A montanha tremia, fumegava. O clima era de filme de terror. Tensão total. Uma nuvem cobrindo a parada, um negócio nebuloso. E aí, Moisés entra no meio desse terremoto, dessa nuvem, dessa parada, para falar com Deus. O que o povo pensou? Conclusão correta? Vai tu, Moisés, senão nós vamos morrer. Eles estavam certos. Toda vez que Moisés encontrava com Deus, Moisés morria. Para que um pouco de Deus vivesse em Moisés. Quando nós nos encontramos com Deus, nós morremos, para que Cristo viva em nós. Olha que sensacional, teve uma vez que Moisés encontrou com Deus, num nível tão profundo que o seu rosto brilhava, que Moisés morria, e o Senhor brilhava através de Moisés. Nós estamos falando aqui de sacerdócio. Nós vamos entender essa música, essa entrega através do sacerdócio, ok? Na Bíblia, eu vou classificar para vocês aqui, segundo o Instituto Thiago Marques de Pesquisa, que é o meu mesmo, que eu que pesquisei, 3 tipos de sacerdócio, ok? 3 tipos de sacerdócio. O primeiro tipo de sacerdócio, para facilitar, eu vou resumir tudo num só, é o que não é de Deus, ok? Sacerdócio que não é de Deus. Tipo, profetas de Baal. Lembra da história dos profetas de Baal? Beleza? Vocês não vão responder mais nada, né? Só porque eu soprei uma buzininha para vocês. Vocês não lembram do profeta de Baal? Lembra? Não? Depois eu vou te apresentar uma música do Thales. Porque os profetas de Baal não souberam. Lembra dessa? Não lembra dessa? Meu Deus, o Thales está velho, coitado do Thales. Profetas de Baal. Outros profetas, os profetas lá do Egito, quando Arão com Moisés ia fazer um milagre, os profetas lá tal, iam fazer uns milagres parecidos, lembra dessa história das 10 pragas? Enfim, tem vários, tem as sacerdotisas, as tarotes, tem lá o deus Moloque de sacrifício de criança, esses profetas do mal, ok? Todo mundo comigo? Um sacerdócio que tem na Bíblia, profetas que não são sacerdócios, que não são de Deus, ok? Por que isso acontece, gente? Porque, como eu falei para vocês, Deus cria o homem e sopra o fôlego de vida. Deus forma o homem do pó da terra com sopro divino. O que isso significa? Que o homem é formado por um pedacinho da terra com um pedacinho do céu. Ele nasceu para ser a intersecção entre os céus e a terra. O homem nasceu para se conectar com coisas espirituais. O homem nasceu para conectar realidades espirituais com realidades terrenas. Nós nascemos para isso. Quando nós não encontramos com Deus, vamos encontrar com falsos deuses. Se você acha que o diabo está lá no inferno, fervendo um caldeirão para queimar sua professora de geografia, ele não está. Porque Efésios 6 vai dizer que as batalhas são traçadas nos ares. Que existem regiões celestiais com demônios. Ou seja, quando você tenta se conectar com algo, porque você nasceu para isso, mas você não conhece o Deus verdadeiro todo-poderoso, você se relaciona com deuses falsos. Com o diabo, com Satanás, com os cramunha. Primeiro, sacerdócio
que não é de Deus. Segundo sacerdócio, o que vai surgir aqui depois de Êxodo 19. Quando o povo de Israel dá para trás, vai rolar umas tretas lá com o bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Tranquilo? Teve um menino que fez com o pescoço duro assim, pedindo pelo amor de Deus para não perguntar para ele, sabe? Fez assim, não fala comigo. Lembra do bezerro de ouro? Se não, pega uma Bíblia infantil, leia uma Bíblia infantil, é maravilhoso. Eu sempre recomendo para todo novo convertido, pega uma Bíblia de criança e leia, porque você tem um contexto das histórias. Eu nunca vou esquecer, eu tinha 6 anos de idade, ganhei minha Bíblia infantil, quando eu falo da história, eu lembro da imagem na cabeça. Não tenha vergonha. Leia a Bíblia infantil, grave a figurinha na cabeça, vai te dar maior contexto, vai ser mó bom. Vai te ajudar a construir o pano de fundo da Bíblia. E você precisa saber a Bíblia inteira. Não de cabeça decorada, mas ter uma noção de Gênesis e Apocalipse, do que acontece. Depois do bezerro de ouro, o que Deus faz? Teve uma família das 12 tribos que não se dobrou ao bezerro. Que foi a família de Nabucodonosor, né? Nada a ver, tipo, família de Levi, gente. Sério que vocês morreram, vocês faleceram aqui nesse momento? Vocês não vão responder mais nada para mim. A família de Arão, sacerdote, era da tribo de... Que Judá, rapaz, tá maluco? Tribo de Levi. Eu tinha acabado de falar, mano, você nem prestou atenção. Eu tinha acabado de falar que era de Levi, e daí eu fingi de besta, perguntei de novo. Era da tribo de... Ó, como vocês estão crente? Que bênção, aleluia. E aí, formou o segundo sacerdote que eu vejo na Bíblia, o sacerdócio que eu vejo na Bíblia, que é o sacerdócio levítico. O que tinha o sacerdócio levítico, lembra? Vocês lembram? Claro que não, né? Óbvio que não. Né? O que tinha? Não lembra? Moisés construiu um tabernáculo, uma cabanona gigantesca, certo? Nessa cabanona gigantesca tinha 3 espaços. Um espaço que era comum, que era o átrio. Um espaço que era o lugar santo, que era onde se fazia o trabalho dos sacerdotes. E um lugar que era o Santo dos Santos. Já ouviram falar nisso? Sabe a música No Santo dos Santos, a fumaça me esconde? Sabe essa? Então, é disso que eu estou falando. Entendeu? E dentro tinha o quê? Agora vocês sabem, não é possível. O quê? A Arca da Aliança, aleluia, glória a Deus. Vocês estão ficando crente, glória a Deus. O que era a Arca da Aliança, gente? Uma representação da presença do próprio Deus. E aquele lugar abrigava a Arca da Aliança, e acontecia um processo muito louco. Uma vez por ano, uma pessoa que era o sumo sacerdote, o sacerdote principalzão, entrava nesse lugar e acessava a presença de Deus. A presença de Deus descia fisicamente naquele lugar assim, através da fumaça, e tomava aquele lugar. E Deus se encontrava com o povo. Sacerdócio levítico, uma cabana gigante, um lugar de encontro com Deus. Pergunto, Deus queria se encontrar somente com um sacerdote uma vez por ano ou com todo mundo? Deus queria, presta atenção na pergunta, que é boa. A pergunta é boa. Deus queria se encontrar somente uma vez por ano com um sacerdote ou com todo mundo? Com todo mundo. Eu vou fingir que eu não ouvi o que o irmão falou ali. Com todo mundo. Mas por que isso não acontecia? Porque o povo recusou. Porque o povo disse: suba tu, Moisés, e fale com Deus, porque senão nós morreremos. O que acontecia nesse processo de entrega? Como que esse sacerdote acessava esse lugar? Vocês lembram da história? Pegava um cordeiro. Pegava um cordeiro, sacrificava um cordeiro, e esse cordeiro pagava pelo pecado de toda a nação. Para quê? Para gerar um espaço de santidade,
onde a santidade de Deus pudesse se comunicar com os homens. Todo mundo sabe disso que eu estou falando ou não? Quem não sabe aprendeu agora, né? Já viu? Tipo assim, na nossa religião tem uma parada de cordeiro, já ouviu falar? Tá ligado? Esse cordeiro morria, aí criava um lugar de santidade, aí nesse lugar Deus descia, o homem encontrava com Deus, e era um comecinho da vontade de Deus. Mas parece que ao longo da história aparece mais um cordeiro aí. Não é verdade? Quem é o cordeiro que aparece? Jesus. Vocês estão ficando mais crente agora. Nem ficaram com medo da buzina. Quando João Batista encontra Jesus vindo para o caminho, ele fala assim, o quê? Este é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Ou seja, durante 2-3 mil anos, um cordeiro morria para criar um espaço de santidade, para fazer Deus poder descer um pouquinho, uma vez por ano, encontrar com o homem. Mas João Batista entende o que está acontecendo e fala assim, agora existe o cordeiro perfeito. Jesus é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas ele não está no meu segundo sacerdócio. Porque no segundo sacerdócio, quem que era a tribo que cuidava das coisas de Deus? Levi. E de qual tribo é Jesus? Agora é sua hora de brilhar, mano. Pô, eu fiz toda a deixa para você falar. Agora, qual que é a tribo de Jesus? Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Como que Jesus vai ser um sacerdote? Não dá. Já reparou nisso? Já tinha parado para pensar? Se Jesus é o leão da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi. Se ele não é da tribo de Levi, ele não podia participar desse sacerdócio. O que está acontecendo aqui, gente? Existe outro sacerdócio rolando que nós vamos descobrir aqui hoje. Esse sacerdócio só aparece na Bíblia 3 vezes. Só que é uma pena que a gente fale tão pouco por ele, ou sobre ele. Sabe por quê? Porque se a gente não conhece ele, a nossa tendência é conhecer o outro e viver o outro. E aí, a gente vai continuar cantando e tira o medo que me faz dizer Moisés sobe no meu lugar e continua mandando o pastor subir no seu lugar. Você vai ficar assim, pastor, ora por mim. Não, o pastor sabe a Bíblia. Não, o pastor vai visitar. Não, o pastor não sei o quê. Sendo que tanto o pastor quanto você são sacerdotes. Não estou desprezando os pastores aqui, muito pelo contrário, sou um pastor. É claro que por uma questão de organização, nós temos pessoas liderando os lugares, e isso é de Deus, é maravilhoso. Isso tem que acontecer. É claro que tem pessoas que vão dedicar a sua vida exclusivamente à pregação do Evangelho, ao ensino, ao pastoreio, à profecia. É claro, isso é evidente. Mas em nível de acesso a Deus, o meu é igualzinho ao seu. O que isso significa? Que quando você ora, Deus ouve no mesmo volume do que quando eu oro. Isso significa que quando você acessa a presença de Deus, você vai entrar no mesmo lugar que eu acesso quando eu entro. Qual é o problema? A nossa tendência é fazer o quê? Mandar o pastor acessar e não nós. Então por isso nós precisamos conhecer o terceiro sacerdócio. Eu falei para vocês que ele aparece na Bíblia apenas 3 vezes. A primeira vez é enigmática, a segunda não me diz muita coisa, e a terceira quase conta o que é. Olha que beleza? Resolveu nada, né? Aleluia. Vou até pegar uma água aqui para ver se eu melhoro a minha explicação. Nós estamos falando aqui do sacerdócio de... Eu vou embora. Sacerdócio de Deus, boa. É de Deus mesmo. Mas a gente chama de outro nome, mas é de Deus. Aleluia.
fosse de Jesus também valia, mas também não é de Jesus. Gente, qual que é o terceiro sacerdócio? Então, o primeiro que não é de Deus. O segundo, sacerdócio levítico, da tribo de Levi. Um paliativo para Deus apresentar e descer e fazer sua vontade e tal. Qual que é o terceiro sacerdócio? O sacerdócio de Melquisedeque. Vamos ter que falar sobre o Melquinho. Melquinho que eu estou íntimo dele já, mas você pode chamar de Melquisedeque ainda, você não está com essa intimidade ainda, tá bom? Mas eu já estou íntimo dele, eu chamo de Melqui. O sacerdócio do Melqui é o seguinte, gente. Ele aparece lá em Gênesis a primeira vez. Abraão vence a guerra dos 5 reis contra os 4 reis, lembra dessa história? O Ló estava perdido lá, ele vai lá, resgata, junta o exército, quebra o pau com todo mundo, vai lá, pá, ele ganhou. Quando Abraão ganhou, ele ficou com muitos despojos, com riquezas da guerra. O que ele faz? Ele leva essa riqueza para um sacerdote, que não era somente um sacerdote, ele era rei e sacerdote. Melquisedeque significa rei de justiça, e ele era o rei de Salém, que significa paz, então ele é um rei de paz e justiça. Melquisedeque era um rei e sacerdote ao mesmo tempo. E quando ele encontra com Abraão, ele leva 2 coisas muito conhecidas nossas. Alguém sabe o que ele leva no encontro com Abraão? Não sabe. Pão e vinho. Já viu algum negócio que a gente faz mais ou menos aí, quase sempre, que tem pão e vinho envolvido? Não. A primeira vez que esse negócio aparece é com Melquisedeque. Melquisedeque que veio com pão e vinho para oferecer para Abraão. Eles fazem uma celebração com pão e vinho ali, que hoje nós sabemos que estava apontando para outra celebração de pão e vinho que nós fazemos, e ele desaparece. Nunca mais se ouviu falar. Depois disso, gente, ele aparece uma segunda vez na Bíblia, não aparece, né? Mas ele é citado mais uma vez na Bíblia. Aí você vai ter que abrir comigo, que essa é muito sensacional. Abre sua Bíblia em Salmo 110 comigo. Abre aí, Salmo 110. Olha que sensacional. Diz assim, ó: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor estenderá o seu cetro de poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Verso 4: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pause. Para tudo. E disse o Senhor ao meu Senhor: o que está acontecendo aqui nessa parada? Esse é um salmo de Davi. Davi está olhando para o céu e está tendo uma visão. O que Davi está vendo? Ele está vendo o seu Senhor, Yahvé, o Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo ao seu Senhor. Ou seja, existe mais o Senhor. Tem um Senhor e tem um Senhor. Quem que é esse Senhor que Davi está vendo? Davi está vendo Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto e vindo para governar sobre todas as coisas. Sabe quando nós cantamos Maranata, hora vem? Davi está vendo o Maranata, na hora assim. Sabe o Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Ele está vendo aquilo que eu e você desejamos ver. Gostaria muito que fosse na nossa geração, não tem como afirmar que é, mas gostaria muito. O que Davi viu é o que eu e você queremos ver. Ele olha para o céu e vê, e ele tem uma revelação. E quando ele vê Cristo sendo glorificado pelo Pai, vindo para governar sobre todas as coisas, com seu cetro de ferro que vai esmagar todas as nações, assim como diz lá em Apocalipse, ele fala: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui aconteceu um negócio muito louco. Quem é antigo, como eu? Quem tem uns 40 anos para cima, levanta a mão.
Vocês são crentes desde essa época, se desde criança, ou foi mais velho? Mais ou menos. Quem é antigo como eu, a minha primeira Bíblia que eu ganhei de verdade, era aquela Bíblia de zip. Sabe aquelas Bíblias de zip? Que tem aqui, você põe o dedinho assim para escolher, sabe dessas? Né? Não era uma Bíblia do Jesus Cop de stickers. Não, era de zip. Isso, e aí você põe o dedinho. Nessa Bíblia, não tinha NVI, NTLH, não. Era o João Ferreira de Almeida dos 1700, que falava cousa. Lembra disso? Falava cousa. Nessa Bíblia, sabe como é que falava? Falava assim, ó. E Adão conheceu a Eva, e ela gerou filhos. Então, conhecer significa relacionamento íntimo e profundo que gera frutos. Olha que maravilhoso, João 17, lá na frente, oração sacerdotal, Jesus está orando ao Pai, e Jesus fala assim, ó, presta muita atenção. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. Relacionamento íntimo e profundo que gera frutos. Sabe o que está acontecendo com Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem com relacionamento íntimo e profundo com Deus. Davi, em um de seus salmos, vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida. Relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus de forma íntima e profunda, nós produzimos frutos para a eternidade. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi olhou para o céu e viu algo que está acontecendo na eternidade, mas no nosso tempo não aconteceu ainda. Davi viu algo que vai acontecer 3.000 anos depois que ele, e que nem eu e você vimos ainda. Ele viu Jesus Cristo ressurreto, descendo para governar sobre todas as coisas. Já parou para pensar nisso, cara? O que é você ter um acesso a Deus num nível tão profundo, que a eternidade se descortina diante dos seus olhos, que Deus revela para você os seus segredos mais profundos, que você consegue ver 3.000 anos antes algo que vai acontecer? É muito louco. Davi vivia com Jesus ressurreto. Davi compreendia o véu rasgado antes do véu rasgar. Já parou para pensar nisso? Quer que eu prove para você que Davi vivia com o véu rasgado antes do véu rasgar? A última história que eu vou contar, que já está acabando o meu horário. O povo de Israel tinha a Arca da Aliança, né? Todo mundo foi comigo até aí, certo? Uma vez por ano o sacerdote entrava lá, papapá. Todo mundo foi até aí, beleza? Beleza. O que aconteceu com a arca? Numa época onde o povo de Israel ainda não tinha rei, eles eram governados pelos juízes, tinha o sacerdócio ali todo armado, tinha um cara que era o sacerdote principal, que era Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos bagunceiros, do cramunha. Usurpavam das coisas de Deus e quiseram levar a arca como se a arca fosse garantia de vitória em batalhas que Deus não estava autorizando. Resultado disso, perderam a batalha, perderam a Arca da Aliança, morreram. O seu pai recebeu a notícia e morreu também. E a arca ficou perdida. Sabe mais ou menos quanto tempo a arca ficou perdida? 40 anos. 40 anos. Logo quando isso aconteceu, quando a arca foi perdida, o povo fez uma solicitação para Samuel, que é levantado como profeta no lugar ali de Eli. E falou para Samuel: nós queremos um rei. E Saul foi ungido rei. Vocês lembram do rei Saul? Lembram dessa história? Ok. Saul governou 40 anos e não fez nada para trazer a arca de volta.
Durante 40 anos, o tabernáculo, sabe o tabernáculo de Moisés? Ficou armado no alto da montanha. Durante 40 anos, os sacerdotes ficaram lá dentro trabalhando. Mas a presença de Deus não estava lá. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando que a gente sabe fazer o sacerdócio. A gente vem aqui, a gente sabe organizar um culto, a gente sabe organizar um evento, a gente sabe cantar boas músicas, escolher pregadores, chamar alguém de fora que parece mais legal que os outros. A gente sabe fazer isso. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: Deus está aonde a gente está? Porque durante 40 anos, o povo de Israel teve um tabernáculo armado, com sacerdotes trabalhando em cima da montanha, e Deus não estava lá. Será que nós somos diferentes? Será que o nosso sacerdócio é cumprir o ritual? Será que eu vim aqui num sábado, num domingo, bato meu cartão e vou embora? Mas aí aparece um cara, chamado Davi. Davi é levantado rei, a história é longa, mas eu vou encurtar. Davi é levantado rei. E qual é uma das primeiras, se não a primeira coisa que ele fala como rei? Manda buscar a arca. Traz a arca. Agora, olha que muito louco o convite de Davi. Davi, em vez de levar a arca para o tabernáculo que estava armado lá, ele monta uma tenda no meio da galera. Vocês lembram que eu falei que o tabernáculo tinha 3 espaços? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos, lembram disso que eu acabei de falar? Sim, o tabernáculo que Davi armou era um espaço só. Se você entrasse indignamente no lugar da arca e a presença de Deus descia, você morria na hora. Tanto que não tem na Bíblia, mas tem uma lenda dos rabinos, de que o sumo sacerdote entrava amarrado no santo lugar. Já ouviram falar isso? Não tem na Bíblia, ok? Mas é um dito rabínico. Por quê? Porque se ele capotasse lá em pecado, tinha que puxar para fora, porque se você entrasse lá, você morria também. Tinha que puxar para fora com a cordinha. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali sagrada, santa naquele lugar. Nada poderia contaminar ela. O que Davi faz, meus irmãos? Davi arma um tabernáculo no meio da galera. Coloca a presença de Deus no meio e chama todo mundo para participar. Porque ele entendeu que a vontade de Deus não era um homem uma vez por ano acessar a sua presença, mas que todos pudessem desfrutar da presença dele. 1000 anos antes de Jesus morrer, o véu para Davi foi rasgado. Por quê? Porque ele era amigo de Deus. Porque ele tinha relacionamento íntimo e profundo com Deus. Porque ele pisou na eternidade. Agora, o véu já está rasgado. Jesus já morreu por nós. Nós já temos acesso. Eu te pergunto, você vai continuar mandando seus pastores e seus líderes subir no seu lugar? Ou você vai fazer a sua entrega? Vamos ler Romanos 12, vamos entender o que está falando aqui. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pause. Paulo está falando algo muito importante. Paulo está pedindo, rogando, gritando, clamando pelas misericórdias de Deus, para que os irmãos que estão lendo essa carta, que estão recebendo essa mensagem, ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que este é o culto racional. Sabe por que esse é o culto racional? Porque tem culto irracional. Porque se a gente vier aqui, só bater o nosso cartão e dizer que a gente está presente, não muda nada. Se a gente vier aqui, cantar umas musiquinhas, chamar um pregador, fazer qualquer coisa da palavra de oferta, e fazer uma camiseta do evento, e Deus não estiver aqui, não muda nada. Esse Paulo que está falando aqui, foi o cara que entendeu o que Jesus fez. Por quê? Porque quando Jesus vem, gente, ele não promete nada de diferente. Ele fala assim, ó, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não fala, negue-se a si mesmo, dá sua cruz para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu Moisés, e senta aí no banco e fique de boa que você vai receber uma palavra de incentivo. Não, a promessa de Jesus é para você oferecer a sua vida. Não tem negociação, não tem mentira, não tem discurso bonito. O convite de Jesus é para morrer. Tá claro para todo mundo, né? Não tem uma mensagem fake aqui, falando, ó, venha ser abençoado, aleluia. Tá, vai acontecer também, você vai ser muito abençoado. Quando o jovem rico treta lá com Jesus e vai embora, Pedro faz uma pergunta sagaz. Pedro chega em Jesus e fala assim, mestre, nós deixamos tudo por sua causa. E ele fala, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida e na vida vindoura. Beleza. Mas isso custou tudo para esses caras. Custou tudo para os caras que vieram antes de nós. Hoje a nossa Bíblia é stickers maravilhosos do Jesus Cop, mas pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse até nós aqui. Pessoas morreram por possuir, e até hoje pessoas morrem por possuir uma Bíblia. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Por isso Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu que seguir a Cristo ia custar tudo. Sabe qual é a diferença do Cordeiro do Antigo Testamento para eu e você nessa noite aqui? Romanos 12. Sabe por quê? Porque depois que Cristo morreu e se entregou, Ele nos convida a fazer o mesmo. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabe qual é? Porque o Cordeiro lá atrás era pego e levado e morto. O sacrifício vivo, santo e agradável é aquele que voluntariamente se oferece ao altar. Ninguém vai te forçar. Ninguém vai te pedir algo além. Mas também ninguém vai mentir para você. O convite é morte. Entrega. Não é entrega um pouquinho. Entrega o seu dízimo, o seu dinheirinho. Não. É tudo. Nós não estamos negociando. Não há negociação. Nós vamos dar tudo. Porque os caras que entenderam isso antes de nós deram tudo. Os caras que vieram antes de nós deram tudo. Como que esse Paulo que escreveu isso termina? Lá em 2 Timóteo. Já estou sendo entregue ao Senhor como uma oferta de bebida. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora tem uma coroa de justiça reservada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Eu sei, eu tenho a convicção que eu estou muito distante, mas eu quero morrer vazio. Eu quero morrer tendo entregue tudo. A gente gosta de falar sobre propósito, de viver de propósito, a gente tem tentado viver de propósito, e eu falo para Deus, falo assim, Deus, eu não vou morrer de acidente.
Eu quero morrer só quando eu tiver dado tudo. Quando eu tiver entregue tudo. Já combinei com Deus. Falei, Deus, eu quero morrer vazio. Gente, eu não saí da minha casa, de Bragança Paulista, do conforto do meu lar. Eu não deixei minha esposa, meus filhos, para vir aqui brincar de igrejinha com vocês. Não, eu vim aqui porque eu estou gastando a minha vida por essa palavra. Porque eu acredito nessa palavra. E eu queria poder voltar no tempo, ter idade de vocês aqui, fazer tudo de novo e fazer melhor. Eu não posso, mas eu vou dar o que eu tenho aqui, que é o sentimento de cada um dos mais velhos que está aqui também. De se doar por inteiro, de se entregar com paixão, com fervor. Compreendendo o todo. Olhando e falando assim, o Moisés não vai subir porque eu vou subir. Eu vou me arrebentar nessa montanha, eu vou capotar nessa montanha. Não interessa, mas eu só vou sair de lá quando ele falar comigo. Não é a pastora que vai orar. Sou eu que vou subir essa montanha. E vai custar a minha vida, e vai mesmo. Mas vai ter valido a pena. Pensa comigo, gente. Tem um documentário que eu assisti. Eu acho que ele não existe mais, mas se você procurar no YouTube, se você for bem sagaz na sua pesquisa, se chama Os Rivais de Jesus. Se eu não me engano, ele é da Nat Geo, National Geographic. Mas ele não tem mais disponível. Tem que fuçar nessas plataformas de vídeo. Eu acho que no YouTube não tem, mas em outras tem. Chamou Os Rivais de Jesus. E os pesquisadores, historiadores da Nat Geo falando lá sobre quem eram os rivais de Jesus. Quem eram os possíveis Messias. Porque muita gente se disse o Messias, ou foi levado como Deus diante da humanidade ao longo dos séculos. Por que Jesus dura até hoje e esses deuses falsos caíram? Esses falsos Messias caíram? E sabe qual é a conclusão que os historiadores chegaram? Que não tem sentido alguém dar a vida por uma mentira. Qual é o benefício dos homens que vieram antes de nós? Ser jogado para leão, ser iluminação de poste público como tochas humanas, ser colocado na parede como muro com cimento. Essa é a história dos caras que vieram antes de nós. Caras que viveram e morreram por essa palavra. Qual é o benefício? Qual é a vantagem deles? Nenhum. Mas eles encontraram Jesus. Eles entenderam o motivo pelo qual estão vivos. E se você descobrir o motivo pelo qual você nasceu, para você ter essa certeza, é o mesmo motivo pelo qual você entrega a sua vida, pelo qual você vai morrer. Se você compreender pelo que você nasceu, ao mesmo tempo você compreende um motivo, uma causa pela qual você morreria. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Portanto, rogo-vos, irmãos, grito, clamo, me desespero, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, voluntariamente. Esse é o nosso culto racional. Se coloque de pé. Eu quero orar com você, mas não por você.